Olá, sejam bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindas. A gente está aguardando aqui a Betina. Hoje a nossa live é sobre autoestimulação, vibradores e empoderamento feminino. E então a gente vai bater um papo bem descontraído. Enquanto a Betina não chega, mandem para as amigas, vamos bater esse papo aqui, gente, de um tema que é muito importante pra gente e que muita gente diz que não é importante, mas que a gente vem resistindo aí nessa discussão. Então a gente precisa voltar algumas casas nessa história pra gente entender por que que tanto, né, tanto tabu, tanto medo, tanta resistência. E aí a gente precisa colocar isso como central, né, na nossa vida, na nossa discussão. Deixa eu chamar aqui a Betina para que a gente comece essa discussão aqui. Cadê Betina? Cadê você? A gente fez esse horário mais cedo. Geralmente a gente faz no horário mais tarde, às 20 horas. Só que hoje a gente começou, né? A primeira live que a gente faz às 18 horas. Então é um horário mais cedo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Vamos esperar aqui. A gente tá aqui com vinho, né, tomando para poder bater esse papo mesmo. Quem quiser tomar vinho, quem quiser tomar água, quem quiser tomar café. Betina, cadê você? Ai. Betina, você tem que solicitar para mim para entrar aqui na live. Aí eu te ponho para dentro. Vamos lá. Isso, vamos lá. Cadê, Betina? Oi! Oi! Tudo Deu certo, bem? conseguimos. E aí? Conseguimos. Pois é, eu tava falando aqui que é a primeira vez que eu faço uma live cedo, às 18 horas, né? Matinê, quase. Tá bom? A conexão? Melhorou, melhorou. Melhorou? Tá. Menina, eu tô aqui, né, tomando o vinho, já me deu assim um calor. Eu E aqui, também, ó. já abri o Pronto, vinho. vamos Cheers! brindar, né, as Vamos mulheres. brindar virtualmente. Cheers, Isso, meninas vamos que já estão brindar. aqui também. Isso. Gente, fiquem muito à vontade. Isso aqui é um bate-papo descontraído. Convidem as amigas enquanto a gente está nesse comecinho aqui, porque essa é uma discussão central para a gente, né? Olha aqui, olha só aqui a situação da pessoa. Não, e olha aqui, né? A gente tá aqui no inverno gaúcho, Pois é. E muito a gente frio. aqui no verão amazônico, então são as contradições, mas é isso. Olha, então eu vou apresentar aqui. Vou apresentar, não, né? Eu vou deixar você se apresentar. Só vou dizer assim, a Betina, da Pleasure is Power. Mas, assim, eu acho que você pode se apresentar, porque a gente tem aqui um tema que é muito importante para a gente e é muito extenso. Eu acho que a gente precisaria de uma live para cada um, na verdade. Com Aqui a gente certeza, esses são temas só tá muito importantes, né? autoestimulação dá uma live, vibradores dá uma live, empoderamento feminino dá outra live. Mas aqui a gente tentou fazer uma porta de entrada É, um para resumão, celebrar, né? Porque amanhã é o com dia certeza. 31, dia do orgasmo. Então a gente quer celebrar e quer
trazer mais essa discussão, fazer com que mais mulheres possam acessar. E aí, não, sou de Belém, acho que Manauara. Aí, então a gente... Mas eu amo Manaus. Então a gente discutir, né, Betina, alguns pontos que a gente levantou, que a gente acha que é muito importante. É claro que a gente não vai esgotar aqui hoje, mas eu queria primeiro assim que você se apresentasse para que a gente começasse a fazer essa discussão aqui sobre esse tema que é tão importante para a gente. Então tá, então eu já vou me apresentar e também já vou começar a falar da Pleasure, né? Como surgiu, como aconteceu, contar um pouquinho da minha história. Então, né, gente, para quem não me conhece, eu sou a Betina, eu sou uma das fundadoras da Pleasure is Power, junto com a Bianca, que está aqui nos assistindo. Oi, amiga! Bianca, prazer! Tá no fundo, né? Sim, então, pra tu ver, eu morava na Austrália e a Bianca mora na Bélgica, então a minha sócia é internacional. E assim, eu estava morando na Austrália, estava estudando lá e eu voltei de férias para o Brasil, para o aniversário do meu pai e do meu irmão e também para aproveitar o carnaval. E eu não consegui mais voltar por causa da pandemia, né? Então eu ia viajar para o Chile, ficar uma semana no Chile, visitar uma amiga e todos os meus planos foram adiados, né? E aí, naquele momento de não saber se ia poder voltar, estava tudo muito, muito incerto. Então, as fronteiras da Austrália ainda continuam fechadas. Mas, né, eu precisava fazer alguma coisa, né, na quarentena. Então, eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre abrir um negócio. Eu já tinha estudado 1 ano de empreendedorismo na Austrália. Então, isso já me ajudou bastante. E aí, numa conversa com a Bianca, né, a gente se ligou, aproveitando a quarentena para matar a saudade, a gente, então, vamos fazer alguma coisa, amiga, eu vou abrir um negócio online, e aí ela falou assim, o que tu tá pensando? Olha, eu tô pensando em abrir, né, sobre vibradores, talvez. E ela, ai, amiga, vamos abrir juntas? E eu falei, vamos. E aí eu lembro, a gente falou, vamos fazer umas reuniões e tá tudo certo, né? A gente fez a Pleasure em 15 dias, né? Foram, assim, muito rápido. Vamos pegar, né, toda essa energia. Gurias, aproveitem, né? Porque... E quando tu quer uma coisa, né, isso prova que a gente vai lá e consegue. E mesmo, né, com a pandemia, com a questão do fuso, né? Também que tem, a Bianca tá trabalhando na Bélgica também, então tem tudo isso. E a gente conseguiu montar a loja em 15 dias e a gente fez tudo sozinha, né? A gente fez, né, desde da logo, da marca, todo o Instagram, a gente que cuida, o Bianca site. Tá dizendo aqui, intensos 15 dias. Muito intensos, né? Eu lembro que a gente falou, vai ser só umas reuniões, assim, reuniões de várias horas. Agora, e aí o porquê, né? Sim, pode falar, né? O porquê que a gente também quis focar nesse tempo, porque a gente acredita muito no empoderamento feminino e a gente acredita que toda mulher deve e merece sentir prazer. Então, tanto que a gente não gosta de ser considerada, a gente não é uma sexy shop, né? A gente é uma loja para ajudar as mulheres a se empoderar. É uma loja de saúde, né? Porque isso é importante, deve ser prioridade, tá? Então, é uma pegada diferente. E a gente tem muito conteúdo, a gente quer agregar na vida das nossas seguidoras, né? Das nossas amigas, né? Com conteúdo de qualidade e falar sobre esses temas, porque eles ainda são tabu, mas eles são muito importantes. Essa é a questão que eu acho mais interessante, assim, porque quando a gente começou a conversar, né, que era a questão assim, não é só uma loja, né, mas é um espaço que busca produzir um conteúdo dentro daquela discussão que a gente vem do feminismo, do empoderamento, do prazer, de todas essas questões que estão diretamente ligadas aí a todos esses, ao medo, à resistência,
porque a gente acaba deixando um pouco de lado, né, Betina, essa discussão assim muito no lugar do privado. E aí fica muito naquela coisa assim, pé do ouvido. E a gente está aqui no espaço, quando a gente traz, você se propõe a fazer, junto com a Bianca, né, um espaço para fazer uma discussão, para também fornecer produtos que, de certa forma, tem, né, tem os seus limites também. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como foi, assim, porque essa questão dos limites, da resistência, do preconceito, do medo, para que a gente depois possa avançar, né, mais para esse pilar aqui que a gente colocou. Mas, assim, quais são os principais limites que você vê junto com a Bianca, né, na construção desse espaço que é de empoderamento, que fala sobre prazer, vocês produzem conteúdo, tem toda uma construção, é muito trabalho, né? Toda vez que a gente se fala, assim, não, estou em reunião com a Bianca, estou em reunião, estou em reunião. Sempre em reunião. Sempre em reunião. Então, assim, as maiores dificuldades, né, os maiores desafios que a gente vê ainda é o tabu, né? A gente falar sobre esse tema. Ainda é um espanto, né, para várias mulheres, né? São perguntas, eu tô com... Ah, tá. Sabe, você que já está mais adaptada com as questões das lives aí. Mas então, é um desafio, assim, a gente falar sobre esse assunto. É um tabu, assim, e até em rodas com amigas, não é assim que a gente fala, né, sobre esse assunto né, principalmente dos vibradores. Tem muita gente que nunca usou, né, que não pensa em usar, que, ai, tem muita resistência. E aí vem muita questão das crenças, né, limitantes, né, que tem a questão que falar sobre autoestimulação, que fazer isso é errado, que mulher não pode, que eu já tenho namorado, então eu não preciso usar. Tem muita, assim, muita resistência que a gente vê até quando a gente vai falar da nossa loja, do nosso produto. Tem muita resistência, são algumas das coisas que a gente ouve falar. Então, essa até aqui, minha mãe nunca usou, quero fazer ela usar um e ser feliz. Com Então, certeza. sempre eu vim falando, né? A gente vem dialogando o quanto é importante, assim, não é só uma ferramenta que você vai utilizar para ter ali um orgasmo funcional, ter um prazer e tudo mais. Mas é muito mais que isso, né? Porque a gente está falando aqui, e aí vocês, né, com essa experiência, podem falar um pouco mais, que é da nossa história também, porque tem uma relação aí, é o machismo que a gente vive numa sociedade patriarcal, tem toda uma construção do que é ser mulher, o que uma mulher deve fazer, o que uma mulher deve ser, como ela deve se comportar. E dentro disso, a gente acaba embarcando nesses discursos, né? De como a gente deve sentir prazer, que é muito jogar na mão do outro, e a gente falando aqui de relacionamentos heteronormativos, de que é o homem que vai ser a ferramenta ali para me dar prazer, né? É o que é ensinado. E aí, muito dessa descoberta, que aí a gente entra na autoestimulação, de conhecer o nosso corpo, acaba ficando um pouco de lado, né? A gente vê muito, assim, espaços onde a gente está com e entre mulheres, de como tem, apesar de certa idade, mulheres de 30, de 40, de 50, até 80 anos, né? Como a amiga colocou aqui, que quer dar para a mãe, que nunca utilizou, de determinadas coisas que a gente pode fazer com o nosso corpo e sentir que a gente não faz. Porque a gente tem uma resistência, tem um medo, Vergonha. né? Vergonha. E, claro, não só eu sempre venho falando assim, às vezes não é só uma questão do corpo, porque a gente pensa que o corpo não funciona. A gente tem que fazer uma investigação para ver também esses aspectos psicológicos, sociais, onde é que se localiza, né? Então, nós, mulheres, vivemos assim, passamos nessa vida e somos abusadas, violentadas, em menor ou maior medida. Então, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir, né, quebrar
o medo, a resistência, os obstáculos, eles vão estar localizados aí. E E é justamente isso, né? A gente vem com conteúdo de qualidade, né? Isso. Então a gente já fez também várias parcerias com psicólogas, com fisioterapeutas, com ginecologistas. E essa é uma preocupação que vocês têm também Com de certeza. trazer essas profissionais para estar fazendo esse diálogo, que não é só o diálogo assim, olha, eu quero que vocês tenham esse produto aqui. Não, mas a gente quer fazer uma discussão, é saúde, é social, é cabeça, é corpo, é tudo. É autoconhecimento, é autocuidado. Isso. Né? E é a questão também de se aceitar, né? De se amar primeiro, né? De conseguir se dar prazer primeiro, de não depender de outra pessoa para sentir prazer. Então, todos esses temas que a gente gosta muito de falar. Mas, Nani, me conta aí da tua história também, porque tem muitas das nossas seguidoras aqui que, né, não conhecem o porquê Oi, gente, da tua causa. Conta um pouquinho da tua história, como é que foi, né? Então, a minha história também foi dentro dessa preocupação, né, do feminismo e do prazer também da mulher, né, mas localizado, não nesse prazer individual também, né, mas de entender esse resgate histórico, assim, essa regulação do nosso corpo e as dificuldades e os medos, onde é que isso se localiza. Então, eu resolvi, depois do meu doutorado, fazer uma página que tratasse, né, que tivesse essa discussão, que falasse sobre orgasmo, que falasse sobre feminismo, que falasse sobre prazer, que falasse sobre as questões que são referentes às mulheres. Mas, mesmo assim, eu também tenho muita dificuldade de tratar determinados temas, porque a questão da consciência, muitas vezes eu não sei, eu não tenho noção de que eu vivo um relacionamento abusivo ou de que o prazer que eu penso que é prazer não é prazer. Eu não sei se deu para entender, mas assim, aquilo que eu sinto é muito pouco dentro daquilo que eu poderia sentir, sabe? Então, assim, eu pensava que eu era muito desconstruidona, muito... E quando eu comecei a ir por esse caminho de tentar entender a sexualidade e buscar sentir também, porque a gente tem que sentir no nosso corpo, a gente também tem que fazer esse mergulho para dentro. Eu fui vendo assim, nossa, é muito pouco o que eu sentia, que eu pensava que era prazer. O meu corpo, ele pode sentir muito mais, né? E nessa minha relação com os vibradores, então eu fui ter um vibrador, não faz muito tempo, assim, que eu comecei nesse estudo e nesse mergulho, e eu olhei, tá, e o que eu faço com isso? Que eu acho que é o questionamento de todo mundo, né? Eu estava até falando assim, nossa, Betina e Bianca tem que fazer, assim, dar umas aulas, assim, porque a gente fica com medo, tem o medo, tem a resistência, a falta de conhecimento. Então, eu naquela compreensão de que o prazer é penetração, é colocar para dentro, né? Eu disse assim, mas eu coloco isso para dentro, isso é desse jeito, né? E aí eu fui aprendendo de outros lugares que eu poderia sentir prazer, de outras formas, trazer outras sensações para o meu corpo, utilizando os vibradores, né? Olha, eu estou precisando dessa aula, a Gisele está dizendo, né? Vamos lá, e então. aí, gente, é uma coisa, assim, foi uma descoberta fantástica, porque não é só um lugar, né? O nosso corpo todo é um universo de sensações e que você pode trabalhar com os vibradores. Eu descobri isso, né? Fui descobrindo que eles são amigos, né? São aliados, né? Eles não são inimigos, né? Aquelas crenças, né? E a gente já pode falar também das crenças que tem. Até a questão, né? Que a gente já falou. Eu tenho namorado, então eu não preciso. Ou eu vou me viciar no vibrador. Também tem a questão de... né? Não preciso disso, não. Isso não é coisa para mim, que aí vem... né? E assim, a gente acha, né, que toda mulher tem que se sentir bem. E os vibradores, eles estão aí para ser nossos aliados, para nos ajudar a sentir prazer de uma forma diferente,
sabe? O prazer que tu pode sentir, né? Claro, nunca vai substituir uma pessoa, com certeza Claro, não, né? claro. É uma ferramenta a É uma mais para ferramenta, é um expandir o plus, teu né? prazer. Isso. E até a questão assim, ai, é, é diferente, né? Ele vibra mais do que se tu vai usar, né? Fazer autoestimulação só com os dedos, né? Ele vai vibrar muito mais, é outra textura, é outra sensação, outra temperatura. Então, É a tem muito primeira isso. vez, assim, porque eu comecei a fazer também as experiências, né, com as terapias orgásticas, tudo. E nas terapias orgásticas tem a utilização tanto de toque quanto dos vibradores, de vários estímulos. E eu lembro que a primeira experiência com vibrador que eu nunca tinha usado, né? Então foi nessas experiências das terapias orgásticas, dessas experiências, desses momentos, eu lembro que a primeira vez que eu tive essa sensação da vibração o meu corpo não reconhecia aquele estímulo e o que ativou em mim o choro, né? Mas um Nossa, choro assim, sabe? Um choro que não era um choro, é um choro. Eu não conseguia explicar. E aí, é claro que aquilo me impulsionou para se eu quero sentir, ver os meus limites, né? Dessa sensação. Então, eu fui experimentando cada vez mais e vendo os platôs, né, do que eu sentia de orgasmos e de sensação e de prazer. Mas isso a gente tem que, né, buscar fazer essa autoinvestigação e entender que o nosso corpo é um laboratório de sensações também, né? Isso dentro da experimentação. E aí, nessa autoinvestigação, a gente vê que tem a questão do corpo, dessa compreensão desse corpo que se expande com todo esse estímulo. E tem também essa localização, como a gente estava falando, né? Da questão social, psicológica, que a gente precisa também buscar. Mas muita questão da aí... mente também, né? De tu se permitir, né? Porque tu tem que estar assim, não é, vou usar um Vibra. Não, tu tem que se sentir à vontade com isso. E assim, e aí a gente já vai para mais da questão dos orgasmos. Tu tem que se sentir à vontade, porque se tu não estiver se sentindo bem, é muito difícil tu conseguir chegar lá. E a gente sabe, né, que nós mulheres, a gente demora em torno de 15 minutos, né? E que os homens são 3, né? Uhum. Então tem toda essa diferença aí. E aí, voltando, né, a falar também da questão, que aí a gente tem a questão do autoconhecimento, da gente se conhecer o nosso próprio corpo. E aí tem um exercício muito legal, né, que é o exercício do espelho, que é tu olhar o teu corpo, é tu olhar a tua vulva, é tu sentir, é tu tentar descobrir qual lado que eu tenho mais prazer, como é Isso. que é o meu corpo, porque tem muitas mulheres que nunca se olharam, né? Isso. E aí dentro, desse universo, a gente tem o nosso órgão do prazer, que é o clitóris, e que a Uhum. gente tem um órgão específico para sentir prazer. Então, Isso. meninas, usem o clitóris. Ele está aí para isso. Conheçam, né? Façam Conheçam. esse mapeamento dos pontos que dão prazer, desse toque. Pega um óleo de coco, de uva, vai sentindo, né? Então, tem pessoas que sentem prazer mais de um lado, mais para baixo, mais para cima, porque às vezes a gente, né, Betina, Bianca também pode. É tanta pressão para sentir esse prazer que a gente fica buscando muito uma fórmula, né? Um padrão, assim. Claro, tem tudo, a gente pode ir seguindo, mas a gente tem que entender que tem as particularidades das nossas sensações que nem o que você gosta pode ser que eu não goste. E a gente tem que buscar fazer essa investigação. E até isso é muito difícil, às vezes, para certas mulheres que a gente escuta, né, esse relato de que eu não consigo. Aqui a Gi está dizendo, né? Eu nunca consegui gozar com vibrador.
Então, a gente tem relatos, assim, tanto com vibrador, quanto com a masturbação, quanto com penetração, de várias formas. E aí eu sempre falo, né? Às vezes o que as minhas amigas dizem que dão prazer, pode não me dar prazer, e aí fica. Eu preciso me investigar, eu preciso me tocar, eu preciso me sentir. Esse exercício é maravilhoso, né, Betina, do espelho. Sim. E a Fábio falou, nunca desista. Uma hora vai dar certo. Tem que persistir, tem que se conhecer. E aí, muito do que a gente está falando é se conhecer como, né? Mas está com um vibrador certo, né? E talvez tenha ou que então, ser um vibrador a melhor. gente precisa ir ali pelas beiradas e trazendo sensação, né? Não vai direto no ponto, vai pela vulva, vai por todos os espaços, explorando, sentindo. A André, ela perguntou, fala se possível sobre... Não é porque falamos de sexo que queremos dar para você dentro do empoderamento. Com certeza. Com certeza, né? Não é porque a gente está aqui numa roda falando e falando naturalmente que a gente está disposta, a gente está na pista. É uma coisa que os homens têm muita dificuldade de entender, né? Com certeza. A gente tem que conversar, né? Eu não sei me masturbar, não sei como começa. Então, eu acho que entra muito nessa questão, Betina, da questão da gente desse autoconhecimento, desse reconhecimento desse corpo como um espaço de prazer e de toque, né? Respiração é muito importante. Assim, saber, usar todos os aliados, é criar um clima também, né? Assim, é preparação, às vezes vai lá, toma um vinho, né? Cria aquele momento contigo mesmo, né? Bota uma música. Então, e aí tu vai se conhecer. E a gente conseguir também fazer essa autoinvestigação da gente para a gente ir dissolvendo, porque a gente acaba introjetando em alguns momentos aquilo que a sociedade diz, né? Que a gente tem defeito, nosso corpo não funciona, e às vezes são vários aspectos que a gente tem que buscar para que a gente comece essa autoestimulação, né? A porta de entrada aí desse conhecimento desse corpo, para depois inserir os vibradores, que é uma outra forma de expandir o prazer. E aí, Betina, eu queria te perguntar uma coisa, assim, que sempre chega para mim também, que é tipo, qual é a porta de entrada? Eu não tenho nenhum vibrador. O meu primeiro vibrador, vou mostrar aqui para vocês. O meu primeiro vibrador. Também peguei um para mostrar. O meu primeiro vibrador foi esse daqui. Esse vibrador, né? Meu primeiro vibrador. E. Tá caindo? Tá caindo? Caindo. Tá caindo a internet, eu não tô te vendo, mas eu não sei tá me se é a vendo? minha internet aqui. Eu tô te vendo. Não estou te vendo, mas eu acho que... Tá me vendo? Ah, tá, então... Tô. Tá me vendo? Tá me vendo? Isso. Ainda não estou te vendo, mas se tu tá me vendo... Aí. Voltou, estou te vendo. Voltou, a gente tá se vendo, tá tudo então, bem. Então tá, respondendo, né, a tua pergunta, por onde eu começo, né? Qual Por onde meu eu primeiro começo, vibrador? eu não tenho nada, Betina, quero adquirir meu primeiro vibrador. Nunca usei, não sei como proceder. Então, o que a gente sempre recomenda, né? São os bullets, que eles são os vibradores mais pequenininhos. Porque eles não têm. Esse aí mesmo, muito bem. Porque eles não têm um batonzinho discretinho, dá para levar na bolsa, né? E aí
Então, a gente sempre começa com, né, a gente indica, né, esses assim, porque eles não têm formato, né, ele é parece uma bala, né, porque por isso bullet, e eles são pequenininhos e eles vibram bastante, e eles, sim, são ideais para a questão de estimular o teu clitóris. Então, né, se autoconhecer ali. Mas, tu que tem que sentir, sabe? Isso a gente sempre diz, tu que tem que sentir qual que eu simpatizei mais, qual que eu quero usar, qual que tu sente confortável para usar. Mas um dos que a gente sempre, né, assim, e eu vou falar, né, do meu relato Pessoal. pessoal, o meu primeiro vibrador foi um Rabbit, né? Que é um. E ele ainda tá É funcionando. parecido com esse, né? O Rabbit Isso. é parecido com esse, só que tem É orelhinha. Tem a orelhinha. Eu tô até perto aqui da minha gaveta, que eu acho que ele tá aqui. E aí eu posso até mostrar para vocês ele, tipo, ainda funciona, né? Esse aqui, tá? Que ele, tipo, ele é um Tá. pouquinho maior, enfim, mas eu achei, gente, é isso aí, né? E aí muita questão também, né? Por que que ele é bom, né? Ele é bom porque aqui ele estimula, né, o ponto G, e aqui ele tem estimulação do clitóris, que é onde a gente mais sente prazer, né? Uhum. Ai, que ótimo, a Fábio falou que o dela também foi o Rabbit, e o da Bianca também. Eu até A vou te Bianca, a mostrar Snap. o da Bianca foi esse aqui, que eu sei que a gente já compartilha bastante, né? Esse aqui, que é o nosso modelo mais vendido, né? Ele, e ele, assim, ele é super gostosinho, assim, né? Uma textura muito bom. Uhum. E ele também, né, estimula aqui o ponto G. E ele também estimula aqui o clitóris. Então, a gente sempre, assim, o nosso maior prazer tá no clitóris. Então, meninas, né, essa é a dica. Foquem muito no clitóris, tá? Uhum. Né? Em algum vibrador que vai estimular o teu clitóris. E aí a gente tem também ali os modelos da Satisfyer, que eles são Uhum. estimuladores do clitóris, eles criam um vácuo Ele e suga, assim, né? suga, né? É uma forma delicada que ele cria um Uhum. vácuo ali, ele conecta. E aí é aquele assim, comprou, gozou, né? Porque ele promete, né, orgasmos em 3 minutos, né? Ele tem uma tecnologia revolucionária. Eu vou só tirar os comentários aqui rapidinho. Tá. Deixa eu Uhum. ver. Para que a gente mostre aqui, tá? Ela quer que você mostre de novo, porque pelos comentários não deu para ver. Ai, Aí depois desculpa, a gente, gente eu fiquei um volta. pouquinho tímida ainda. Então, Tá esse aqui. aí. Esse E até a gente o outro já é vai esse. falar que é igual, assim, o mesmo modelo, né? Os dois são Rabbits, Uhum. né? E esse aqui. E, O gente, outro. comprei, 7 anos ele ainda funciona. E eu fiz uma coisa, porque eu fui, né, pra Austrália, eu fui morar fora, e eu deixei com as pilhas, não pode deixar com as pilhas. E aí eu deixei o meu Vibra na Austrália até. Não sei se a Carol tá aí, minha amiga, ela foi arrumar minhas malas, né, para trazer as coisas. E aí ela achou assim, ela olhou e a gente tava na câmara, ela, ai, o que que tem nessa bolsinha aqui, né, nessa necessaire? Ela olhou assim, Essa ela fez assim, bolsinha proibida, não o mexe. meu brinquedinho, ela, ai, teu brinquedinho, Betina. E aí, até agora, que tá vindo as minhas malas, ela teve que abrir de novo e tirar as pilhas no meu vibrador. Agora eu estava lendo, assim, eu vou até investigar mais, né? Porque tem países que são proibidos, né? Eu acho que é uma utilidade pública. Se você for viajar para determinados países é até considerado, sei lá, cadeia, alguma coisa nesse sentido, né? Tem muito E como preconceito ainda, né? e Tipo, no alguns. Não é Brasil, preconceito, desculpa, não, é mas é proibido, isso. né? Mas não deixa de ser um preconceito, mas é proibido, né? E assim, a gente vai numa questão muito ampla, que tem lugares que o clitóris é tirado fora, né? Porque Uhum, mulher, isso. né, Agora não é para voltei com sentir a. prazer. Aí as meninas estão dizendo aqui, né? O Rabbit foi o primeiro, depois foi o Golfinho. E qual é o outro? O Golfinho, Rabbit. O meu é a Butterfly, Rabbit. O Rabbit tá campeão aqui. Ah, é Ganhando. assim, até a gente tem um modelo, né, que é o modelo desse aqui, uma versão melhorada desse aqui, que é o que tem o Butterfly, que eu imagino que Sim. deve ser.
Aham. que até o nosso fornecedor, ele diz que ele é um vibrador completo, assim, nível 3 segundo a descrição, porque ele tem os movimentos de vai e vem, e ele é rotativo também, e ele estimula o clitóris. Então, ele... Uhum. Ah, tirar a caixinha de perguntas? Tá, é melhor? Tá, vamos tirar. Pronto, estamos aqui. Depois a gente volta. Porque aí fica, tipo, só a minha imagem, né? Limpa e a Eu tua não imagem sei fica. se... E essa caixinha de perguntas a gente tem como tirar? Não sei se fica aparecendo para as outras pessoas Não, também. não, já tirei Já aqui, já tirou? tá ok, já tá ok. Aí é só está a gente aqui mesmo falando sobre os Vibras. Já, aí, quem quiser mandar pergunta, acho que pode mandar aqui pelo pontinho de interrogação, sem problemas. Sim. Então, a gente falou aí da porta de entrada, né, para quem quiser adquirir o seu primeiro, o bullet, e tem vários formatos, né, do bullet. Tem até um menorzinho, que é a metade desse aqui, que A é gente tem bem vários pequenininho. modelos de bullet e assim, agora os modelos assim que a gente mais vende assim é os recarregáveis. E eles vibram assim muito. E aí, adeus pilha, né? Esquece as pilhas. Isso é bem Então, importante, né? A gente dá, quando for fazer a compra de um vibrador, fazer a preferência por esses que são recarregáveis por com conta, né, certeza. das pilhas, tal, e tudo mais pelo meio Meio ambiente. ambiente também. E é uma questão que tu não precisa, não vai ter esse problema. Acabou a pilha, vou ter que roubar do controle da TV. Ou então, assim, o negócio vai ficando fraco, né? Não tá aqui numa vibração, porque ele também tem os níveis, né, Betina, de Sim, vibração, que vai com certeza. nível 1, nível 2, nível 3. E aí muita gente me pergunta também assim, vibrador vicia? Posso ficar viciada em vibrador? Então a gente sempre, você pode até também, né, falar, mas eu sempre falo assim, eu acho que são estímulos diferentes, né? Substitui um toque, mas são estímulos diferentes, a gente tem que utilizar com moderação, dando esses estímulos para o corpo, mas também assim, tirando, vendo outras formas de sentir em outros Com pontos também. certeza. Com certeza. Porque o vibrador ele pode ser utilizado também em outras partes. Na perna, pode passar nos seios, pode subir, pode descer, pode ir para vários lugares, né? Não precisa ir ali Sim. logo no ponto que a gente sabe que é o ponto Que central tem do mais prazer. prazer. É, verdade. E vamos falar da surpresinha, então, Nani, que a gente preparou para Sim, é. você, para quem está acompanhando a live. Então, a surpresinha é o cupom de desconto da Nani, né? Então, todo mundo que está aqui, as seguidoras, né, da Nani, ela tem um cupom de desconto de 10% em todos os produtos no nosso site. O nosso site também falando que ele tem frete grátis, né, a partir de R$ 69. Então, é muito bom isso, né, meninas? E É. outra surpresinha que é para comemorar o dia do orgasmo amanhã, esse Vibra, que é o nosso mais vendido, assim. Quando vê, eu falei com a Bianca que a gente só deveria colocar ele praticamente, né? Porque foi o que mais vendeu. Mas sim, foi um dos mais vendidos, esse aqui. Ele vai estar na promoção, tá? Então a gente vai reduzir agora o preço dele. Ele já está com um desconto promocional e a gente vai dar mais uma reduzida. Ele vai ficar 114 e válido só até amanhã, tá bom, meninas? Então tem que Porque aproveitar. amanhã, gente, é o Dia O dia do Mundial do orgasmo. Orgasmo. Então, a gente está fazendo, né, essa live aqui para celebrar esse dia, que não é só esse dia, né? Tem toda uma Cheers ao história. orgasmo. É, Que todas as ao tenham, orgasmo. todas as mulheres consigam chegar lá. E a gente consiga trazer o vibrador como mais uma ferramenta. Então, eu vejo assim, posso falar por mim, por pessoas próximas a mim, o quanto ainda existe o preconceito, a resistência, né? Tipo, não, aquilo que você falou no início, né? Eu tenho já a companhia. Ou então, não, isso daí, como é que chamam? Chamam de consolo. Consolador. Chamam de Gente, consolo. E, na verdade, é uma coisa a mais, é um plus, é é um algo que vai plus.
vai te trazer algo a mais, assim. E eu acho que a gente precisa, Betina e Bianca, que está aqui, que a gente não está vendo, que os comentários estão É, desligados. eu acho que dá para habilitar agora de novo, porque agora eu já mostrei bastante, gente, menina. isso, já E mostrei ele alguns. vibra muito, e olha, Mandem ele as te mede. perguntas de Esse é o vocês meu, tá, aí. gente? Mas assim, o quanto que a gente pode estar utilizando a nosso favor, né? Eu acho que a gente precisa estar criando mais espaços para estar fazendo essa discussão. E não só a discussão, né, de utilizar como, gente, é um brinquedinho, tal, mas da gente também entender que junto com todo esse preconceito, esse medo, tem toda uma carga de machismo dessa sociedade que a gente vive, né? E nos relacionamentos a gente vê também o quanto é difícil inserir, principalmente Sim. relacionamentos heteronormativos, que o homem acha ali, nossa, meu pênis perdeu o palco, né? Perdeu ali o lugar de destaque. Então, não é isso, não é para ser isso, né? É para ser. Ai, que legal! Então, a gente indica esse aqui, que é o mais vendido. E as nossas, né, nossos É, clientes recomendam. O eu Rabbit, acho que uma tá? caixa, eu acho que a Plagiary tem que fazer um box, viu? Uma sex box, assim, com vários, Ai, com ó, adoramos produtos ideias. e os produtos e uma cartilha, um livro, assim, para que a pessoa consiga, né, ter essa porta de entrada e consiga ter ali um conhecimento. Olha, tá aqui, quer dar para a irmã, pode ser esse, pode ser o outro, pode ser todos também. E pode vir falar Mas, com a gente, tá? Porque a gente super tira manda, dúvidas manda aqui. direct pra Manda no gente. direct, a gente super Manda que a conversa, a gente gente dá dicas, explica tudo, porque, explica. porque para alguém mais conservador poderia ser um vibrador clitoriano, que vai direto Isso. ali no ponto, né, Michele? Vai, pá, Uhum. chegou. Mas é bem interessante também, eu venho falando isso, assim, o quanto é bacana e interessante a gente ir expandindo essa compreensão do prazer, porque a gente vai ali, né? Direto na vulva, no clitóris, né? Naquilo que a gente foi ensinado. Então, a gente expandir para o Não, e é corpo muito, né, também. questão de contos, né, dos Isso, filmes que a gente gosta, a gente também é muito visual, então, auditivo é pegar todos os cinco sentidos, né, quando tá ali. Olha, a Irene tá falando, faz uma playlist pro sexy, pro ritual. Porque Ai, vamos aí que fazer, ela me tá na falou do listinha, a gente tem ritual. tanta coisa para fazer, assim, que tá Olha, no Trello. essa do ritual é legal, viu, Irene? Porque a amiga, né, eu vou contar assim minha experiência, né, do primeiro vibrador, e foi num espaço que estava entre mulheres e era uma discussão sobre sexualidade e tinha uma pessoa que estava, né, apresentando os vibradores, né, e eu nunca tinha, já tinha conhecimento, mas não tinha usado e queria adquirir o meu primeiro. E essa amiga falou: olha, não, leva esse daqui, que é muito bom. Eu disse, mas eu não sei usar, não sei como usar. E aí ela falou: não, tem todo um ritual, põe uma música, né, um óleo, são velas, assim, é uma conexão com você, é o teu É ter um momento. momento O que é bem de difícil. autocuidado, né? De Porque a gente autocuidado, o que é bem difícil, assim, se a gente considerar a dinâmica que a gente vive, se tem mulheres aqui que são mães, que não tem muito tempo. E aí eu sempre falo, o banheiro é um bom lugar para você banho, meninas, fazer. tem vários à prova d'água também, dá para usar ali. E é muito assim, porque a gente se preocupa tanto com skincare, né? A gente vai lá, fazer o nosso ritual de skincare. Então, a gente tem que também ter o nosso ritual de autoconhecimento, de autoestimulação. Porque é saúde, né? A gente já sabe. E até falando agora na questão da quarentena, né, meninas, né, que entendem aqui. A, a cartilha dos Estados Unidos de sexo recomendou a masturbação como o sexo mais seguro, né? Então, ali você é o seu parceiro mais seguro, né? Nessa questão da pandemia para se proteger.
E a gente também teve esse boom no aumento de vibradores agora na quarentena, né? A gente viu umas reportagens de chega de 1 milhão, né, de vibradores. E porque, assim, auxilia, e agora na auto-quarentena tem muita gente que tem mais tempo, né? Tá mais tempo em casa, então tem mais tempo para se conhecer também. E eles é uma são, né? descarga, né? É uma descarga de energia também. Então, é uma energia que Faz você muito bem. acumula e que você... A Irene é terapeuta também, terapeuta do feminino, e ela tá falando aqui que é muito bom para alívio da dor de cólica também. Você fazer essa autoestimulação. Então, Verdade. fica a dica aí, gente. É. Cólica também, para várias coisas, Para dormir, entendeu? as meninas estão falando aqui bastante, É, ajuda. Quer dormir bem? Gente, né? A gente já sabe. olha, quer dormir bem, quer acordar bem, quer ir para uma reunião, não se estressar. Então, assim, são possibilidades de você se conhecer, de você se olhar, de você se tocar, de você experimentar o seu corpo, de você expandir, de você ir brincando, né? Então, é claro que junto a isso que a gente estava falando, né, Betina e a Ó, Bianca Michelle trazem disse que também. ajuda na enxaqueca Não, e gente, é para tudo. E a sim, e gente estava também falando do tanto essa questão de não, resistência que ah, tem. muita, né? Muita. E assim, que Assim, legal, né? Ter vários brinquedinhos para poder experimentar, para ver, né, ter qual uma que é. gaveta. Mulher empoderada, né? E aí a questão desse empoderamento é justamente a gente falar dessa autonomia que a gente tem que buscar, de buscar ter as rédeas da nossa, né, do nosso conhecimento, da nossa autonomia corporal também, da gente buscar se conhecer, da gente buscar se investigar nesse sentido. Então, esse empoderamento feminino que foi tirado da gente. Tá me vendo? Tô te vendo, tô te vendo. Tá dando uma travadinha, mas eu tô te vendo, sim. É porque, assim, nesse horário, ele é um horário, assim, de pico, né? Para Aham, tudo em casa. muita atividade, assim. É. Então, essa questão da gente buscar se investigar e ver o que dá prazer para a gente, né? E aí entra a questão dos vibras e dos inúmeros vibras, porque tem muita coisa, meninas, vocês que estão aí acessando, tem coisa Bluetooth, tem coisa controle, tem coisa no celular, tem coisa que o parceiro pode controlar, tem coisa, né, que é de todo tipo. Mas a Sim, gente esse tem uma. do aplicativo, né, agora para quarentena, foi um sucesso. E a gente teve, né, os parceiros, né, os boys, os crushes, dando de presente para as namoradas, né, para as parceiras. E a gente achou isso o máximo. Então, meninas, ó, minha mãe, oi mãe, tudo bem? Oi, mãe. Então a gente acha o máximo, né? Que os parceiros também, né, já estão dando isso de presente. E é recomendação, né? E o que é De um bom, baita né, presente, Cristina? hein? Que vai E te o que fazer é muito bom. prazer. Ah, o Fábio disse que vai dar dica. Isso aí, tem que dar dica também. Se ele não se tocar, tu vai ter que falar. Vi, né? E aí a questão, né, desse com o aplicativo, ele é assim, uma área, né? Assim, ação. E tu pode dar o link para o teu parceiro e ele pode controlar. Então, vocês, né, nessa questão da quarentena, que a gente está tudo à distância, então ele pode, né, vocês podem brincar à distância, né? Porque também é uma recomendação, né, o sexo virtual. Cadê? Tá travando? Não, tá tudo bem aqui. Não, não, tá tudo certo. Tá bem aí. Pois é, então é o que eu vejo assim também, muitos, como a gente falou anteriormente, né, desse relato mesmo, da dificuldade de inserir. Eu não sei se vocês recebem perguntas ou questionamentos, né? Como é que eu vou inserir isso no meu relacionamento? Como é que eu vou colocar isso no meu relacionamento, né? Chegar É tudo com esse questão de brinquedinho. diálogo, né? A gente sempre recomenda a questão de conversa, né? Questão de como, né? É tu chegar e falar, é para, né? É uma coisa que vai ajudar na relação. E assim,
é diálogo, né? A gente sempre fala, a melhor maneira é falar, conversar. Ah, né? Pode até falar que a gente viu uma live, a gente viu um vídeo que elas indicam, né? Usar com Aham. os parceiros também, que é uma forma de, né, de melhorar a relação e também apimentar também. E conhecer, fazer coisas novas, diferentes, né? Porque também, acho que muita gente também que está muito tempo casado, né? Vira, Isso. às vezes, novos prazeres. Tá travando aqui. Tá travando, travou um pouquinho. Tá. Não, tá travando? Pra mim não tá. Não, agora tá bom. Aí o que eu ia te dizer assim, sobre essa questão, né, de inserir, do diálogo, que é justamente de trabalhar essa questão dessa educação, ou dessa falta de educação sexual, né, que acaba Sim, é concentrando muito, muita questão, né, da falta de muito educação naquele sexo penetração. sexual que a gente. Muito. Então, meninas usem, né, o clitóris na penetração. Se penetração essa é uma dica assim valiosa, é ali que a gente sente mais prazer, né? Então, a gente tem que usar ele tá ali só para isso. Então, vamos usar É, ele, um, né? E também é muito da são questão apenas da 8 saber mil falar. terminações nervosas. 8.000 Viu, terminações, Betina? São apenas. né? E mais, né, que, né, e uma dica, né, né, uma informação muito valiosa, com certeza, é que o clitóris não envelhece, né? Então Olha, a gente essa não é a tem esse melhor. problema. A gente, né? É. E essa informação me deixou muito feliz, sabe? Que o clitóris não envelhece, que a gente pode até, sei lá, 80, 90. Tem a Beth Dodson que está com 90 Maravilhosa. anos aí e ensinando mulheres a conhecer os seus corpos e a se tocarem e a sentir prazer. Então, desde a década de 60, 70, acredito que ela vem, Revolucionária. né, ensinando mulheres a se conhecer. Então, tá com 90 anos, sentindo prazer e ensinando outras mulheres a sentir prazer. Então, para a gente ver assim, o quanto que a gente tem de potência, o quanto que a gente pode, a gente não precisa Não da pílula precisa da azul. pílula azul, adorei. Não É, precisamos. no máximo, a gente precisa de umas coisinhas assim, roxas. Roxas, coloridas. É justamente isso, Gi. Quando se fala de educação sexual, é mais nessa questão do medo, assim, de ficar grávida, de doença venérea, de saber colocar a camisinha, e não de experimentar e de sentir o corpo e de sexualidade. Tá escutando? Tá cortando. Agora esse horário tá no pico, assim, das. Então, gente, a gente está Não, quase mas deu chegando para aqui. entender. Até recomendação, A né? gente está. É, eu ia dar uma recomendação do documentário GOP, que tem na Netflix, é maravilhoso. O terceiro episódio, né? Fala da Beth, Isso, ela explica como ter um orgasmo. E ela isso. recomenda a varinha mágica. Tá caindo. Mas é isso, meninas, assistam. Tem post no nosso Instagram que fala sobre isso. E nós temos mais 5 minutinhos de live, a Bianca disse. É ótimo, ó, a Fábio disse que já assistiu e é maravilhoso mesmo. Todos, né? Mas especialmente o terceiro episódio. Eu vou colocar aqui nos comentários.
Uhum. A gente também vem trazendo um pouco desse conhecimento, né? Então, tem o site, tem aqui, tem cupom de desconto, tem possibilidade de adquirir o primeiro para quem não tem possibilidade de adquirir um segundo, que está também com uma ótima promoção, né? Com o cupom mais o Sim, desconto do dia do orgasmo. vai Então, ser top, gente. é o momento da gente dar esse presente para a gente. E aí, uma coisa que eu sempre venho falando, antes da gente se preocupar em dar prazer para o outro, a gente tem que buscar se conhecer, Com buscar fazer certeza. esse mergulho, buscar fazer essa investigação do que a gente sente, do que a gente gosta, e aí a gente vai conseguir se relacionar de maneira mais prazerosa com as outras pessoas, né? E aí a gente vai conseguir inserir esses instrumentos aqui, outros, passando aqui, outros, outros também, mas é que é muito importante a gente ir quebrando esse medo, essa resistência, esses obstáculos que nos impedem de sentir prazer. E se vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas, para dialogar. E a gente estava até conversando o quanto que é importante a gente também fazer as nossas mini aulas, né? Olha, gente, como usar, como Com fazer. certeza, Porque estudar realmente, gente, é saúde. Como a Bianca é vem colocando aqui, saúde. gente, é saúde, é saúde, é É saúde. saúde, é saúde. E aí a Então, gente vai ai, deixar a que bom, live aqui para quem não Gabi. conseguiu ver hoje, né? E aí, Ai, Betina, gostaram, meninas? Por favor, tem me um pouquinho digam. de tempo, pode fazer um fechamento aqui pra gente. Ai, que bom, gente. Que bom. Como a gente falou, live assim é um assunto para várias lives, né? A gente tentou É uma resumir porta de e entrada. foco muito também na questão do autoconhecimento, né? Como é importante isso. E, gente, se experimentem, né? Ousem e se empoderem. Verdade. Sintam os seus corpos, o seu prazer, o seu desejo. E é isso, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas e para expandir A cada nossa vez mais. parceira, a Gida, Viva o Orgasmo também. Gostou da live? Obrigada, Gi. Ela fez um post maravilhoso sobre essa questão do clitóris, né? Muito legal. Ai, vamos fazer mais, sim. Então tá, Nani. Acho que é isso. Tá bom? Eu É... agradeço Ai, muito, muito perfeito. mesmo, assim, pelo conteúdo, por tudo, Eu que né? agradeço o convite aí. Obrigada, meninas, vocês que ficaram aqui. E um brinde do orgasmo, né? Um brinde. Viva o Isso. orgasmo, gente. Amanhã, por favor, tenham um Isso. orgasmo, tá? Amanhã é o dia. Até amanhã. Vocês têm que. Aproveita. Ai, gente, cadê? Tá falhando aqui. Tchau, gente. Cheers. Tchau.